Então é isso, hã? Bem, eu não sei o que eu tava esperando. Vamos direto ao ponto. Olá, criadores de AOs. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. 10 anos de Undertale. Durante todo esse tempo a gente conseguiu desenvolver tanta coisa, tantos universos alternativos, tantas AOs, tanta coisa. E mesmo assim a gente ainda acaba esquecendo o ponto principal, que é o próprio Undertale clássico. Ou melhor, como a gente pensa sobre os personagens do Undertale clássico. E eu vejo muita gente retratando o Sans de uma maneira quando a gente pensa sobre ele. Principalmente no seu mental. E hoje eu queria fazer a minha análise sobre a psicologia do personagem, usando só do material canônico do jogo e tudo o que foi mostrado sobre o personagem pra gente. Eu tenho que deixar claro logo de cara que não, nada do que eu tô falando é 100% correto ou canônico. Eu tô usando só meu ponto de vista e principalmente argumentos que eu usei pra pesquisar, pra poder fazer esse roteiro. E eu decidi fazer esse vídeo em 3 partes. E, bem, eu poderia fazer tudo sozinho, que nem eu fiz com o vídeo do Chris, mas como é um especial, eu precisei chamar um pouquinho de ajuda. Então eu decidi chamar um velho amigo e uma nova amiga minha, o Baunilha e a Tissy Mary, para me ajudarem nessa análise do psicológico do Sans. Bem, com tudo isso dito, eu acho que nós podemos começar. Bem, acho que nós não podemos começar a falar do Sans sem falar do seu principal traço quando pensamos nele, que é, claro, a sua preguiça. O Sans é conhecido como um personagem muito preguiçoso, sempre ignorando suas responsabilidades e agindo como se... bem, agindo como o Sans, uma pessoa que aparentemente não quer ser tão responsável pelas coisas. E, bem, isso vai um pouquinho mais além do que apenas ser preguiçoso e ser uma pessoa que gosta de dormir essas coisas. Do ponto de vista psicológico, quando a gente pode pensar na preguiça do Sans, a gente pode pensar como uma resposta à dor que ele está carregando. Tem uma cena quando nós vamos para Waterfall em um canto muito específico onde encontramos um quiche. E nesse quiche temos uma fala de uma flor ecoante que diz: "Eu não estava preparada para a responsabilidade." E claramente essa é uma frase que, obviamente, é do Sans. E quando pensamos nessa frase, nós conseguimos pensar sobre como o Sans é uma pessoa que... ele desiste, ele é uma pessoa desistente. Não, ele não é uma pessoa depressiva, ele é uma pessoa que desiste, uma pessoa desistente. A preguiça, no caso do Sans, não é como se fosse só comodismo, não é como se ele fosse uma pessoa totalmente acomodada. É uma forma de evitar o sofrimento e uma forma de evitar tentar em vão. É como se ele dissesse: não adianta me esforçar, porque no fim nada vai mudar. E bem, essa frase puxa muito pro sentido da rota genocida. Quando lutamos com o Sans, ele fala que ele já desistiu de voltar há muito tempo, provavelmente se referindo a um lugar de onde ele veio, e principalmente que ele já desistiu de tentar sair do subsolo, que não parece mais uma boa alternativa a essa altura. Ele é uma pessoa que provavelmente passou por algum trauma que fez com que ele perdesse a vontade dele de tentar. Ele é uma pessoa que desistiu de tentar há muito tempo, como ele mesmo fala. Diferente do seu irmão Papyrus, que é uma pessoa que ainda se esforça para tentar ser melhor, o Sans é uma pessoa que perdeu as esperanças para isso. Por causa disso, o Sans é visto como uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que nem tenta mais. Porque, bem, ele já desistiu há muito tempo, então por que adianta gastar o esforço? Mas é isso, minha parte. Eu acho que vocês já entenderam o que eu tô querendo dizer. Então, eu vou passar minha fala agora pro Baunilha. Olá, criadores de AUs! Baunilha falando. Minha primeira vez aqui e logo com um assunto meio sério, mas vambora. Como o Sug já apresentou, o Sans é claramente um grande piadista, como podemos ver ao decorrer do jogo. Sans em diversos momentos usa de suas piadas como forma de evitar entrar em assuntos sérios. Ele tenta passar essa imagem de despreocupação, usando delas em diversos momentos, seja para no fim tentar alegrar seu irmão ou só para tirar a seriedade da situação como um todo. Na psicologia, Sigmund Freud, se é que é assim que fala o nome dele, foi um dos primeiros a estudarem esse assunto. No texto O Humor, Freud fala sobre como o humor pode ser uma forma de lidar com sofrimentos, conflitos e até evitar sentimentos de angústia. Ou seja, rindo, a pessoa mascara a angústia. E quando vemos isso, percebemos como essa frase combina bastante com a personalidade de Sans. Ele não parece levar a sério, inicialmente, a ideia de capturar um humano, como ele mesmo diz, ele não se importa com isso como seu irmão. Nos poucos momentos onde vemos Sans sendo sério e aberto conosco, como na conversa no Grillby's ou no restaurante, ele não faz piada e vai direto ao ponto, falando o que quer. Isso já mostra como suas piadas são naturalmente contadas para evitar a seriedade de tudo. O psicólogo Rod A. Martin, mais uma vez, perdão se falei errado, fez um estudo chamado A Psicologia do Humor, onde ele estuda sobre as faces do humor da psicologia. Lá ele fala sobre o humor da esquiva.
O humor da esquiva é quando a pessoa usa a piada para mudar de assunto e não entrar em algo mais profundo, coisa que Sans faz diversas vezes. Então o que parece ser só preguiça ou descontração é, na real, um sinal de que Sans é alguém que evita conversas sérias e etc. Isso esforça a ideia de que ele prefere evitar encarar a realidade das situações. Ele prefere rir ao invés de encarar as coisas à frente. Ou seja, Sans não é só engraçadinho, ele é o exemplo perfeito de alguém que usa o humor como forma de defesa. Não necessariamente diz que o personagem tem depressão ou coisa parecida, apenas que ele se torna um personagem no qual não consegue lidar com assuntos de forma séria. Fora também que quando não está usando do seu humor e tendo uma conversa honesta, ele demonstra seus sentimentos de forma mais reveladora, o que é normal, mostrando que quando essa máscara de piadista dele não é usada, ele é mais preocupado e até gentil de certa forma, mostrando suas preocupações com Papyrus, Toriel e até mesmo com Frisk. Isso nos mostra que a máscara cômica dele não é apenas para ser engraçado, mas sim um escudo emocional. Ao retirar esse escudo, vemos um Sans mais humano. Olha o roteiro que esse cara me escreve. Enfim, com isso dito, vamos à próxima parte. Não tá esquecendo de nada, amigo? Tá sim, mas ei, fora do roteiro aqui, esse tipo de conteúdo que o Sugi tá criando aqui é algo de fato inovador, não só pra comunidade Undertale, mas como no estilo do conteúdo em si. Então, se vocês puderem de verdade, explode esse botão de like e se inscrevam nesse canal do rapaz. Pelo amor de Deus, ele merece por todo esse esforço, vai. Oi gente, aqui é a Mari e essa é a minha primeira vez nesse canal e eu vou falar aqui das conexões do Sans e como ele lida com cada uma delas. Bom, resumir o Sans a apenas um personagem cinza e cínico é ignorar totalmente o que o jogo nos mostra. O jogo nos mostra um monstro que, apesar de ter desistido, ainda tem esperança. Talvez não em si mesmo, mas nas pessoas ao seu redor, no seu irmão, nos seus amigos e em Frisk. Nossa primeira interação com o Sans é em Snowdin e é falando exatamente do Papyrus, que diferente de seu irmão, é muito mais animado e esperançoso, com aquele jeito de Papyrus mesmo. Sem ele, o Sans não seria metade do que conhecemos. O Sans faz várias piadas pro Papyrus e meio que irritando ele, mas não irritando porque o Papyrus não gosta, mas sim porque, segundo ele mesmo, existem momentos pra esse tipo de coisa. O Sans, ele sempre apoia o sonho de seu irmão de entrar pra Guarda Real, se tornar popular, ser reconhecido pelos outros, fazendo realmente o Papyrus brilhar como alguém esforçado e especial. Alguns psicólogos, como Alfred Adler, com sua teoria da psicologia individual, já falavam um pouco sobre isso. Pessoas com baixa motivação muitas vezes encontram sentido e propósito ao se apoiar em laços de afeto, principalmente de familiares. E o Papyrus é, na prática, o grande motivo que mantém o Sans em movimento. Ele faz Sans se esforçar e sair da zona de conforto, e algumas vezes até mesmo da própria preguiça. Agora, vamos falar um pouco da relação mais polêmica que temos na fandom de Undertale e Deltarune, que é a amizade de Sans e Toriel. O Sans nos diz conhecer ela na entrada de Snowdin, onde eles falavam de piadas fazendo trocadilhos e etc. Foi uma interação que se desenvolveu em uma ótima amizade, que inclusive por causa dessa amizade, o Sans fez uma promessa a Toriel, que salvou a vida de Frisk. Quem propôs a promessa foi a Toriel, que pediu para que Sans protegesse a criança, porque ela não queria lidar com mais uma morte de uma criança inocente. E como o próprio Sans diz, se ela não tivesse proposto essa promessa, o humano já estaria morto. Para finalizar minha parte, eu gostaria de comentar sobre Frisk. O Sans, ele é o último inimigo da Rota Geno, e é o responsável por medir as ações de Frisk. Muitas vezes é possível ver que ele observa Frisk de longe. Inclusive, em quase todas as regiões, a gente tem algum lugar que o Sans fica. Tem até um easter egg em Waterfall quando a gente luta com a Shireen que mostra isso. O Sans, ele nunca nos obriga a nada, mas ele faz questão de lembrar pra gente que nossas ações têm peso. Na Rota Pacifista, a gente consegue ver o Sans reconhecendo a bondade e a determinação de Frisk, demonstrando respeito e até uma certa esperança de que talvez o mundo não precise ser só sofrimento. Já em algumas rotas mais violentas, como algumas vertentes da Neutra e na Genocida, o Sans, ele se torna a última barreira moral, aquele que encara a criança e diz com ações e palavras que não dá mais pra fugir da responsabilidade das escolhas. Isso mostra que o Sans enxerga Frisk como alguém capaz de tomar decisões que podem mudar o destino de todos. Ou seja, ele olha diretamente pra essência de Frisk. Bem, eu acho que vocês entenderam o ponto aqui. O Sans tem esse lado empático com as pessoas ao redor dele, e apesar de não mostrar muito, ele sim se importa.
Well, this stinks.